Olha, hoje nós temos a presença do Paulo Garolo. Paulo, boa tarde, prazer mais uma vez recebê-lo aqui. Boa tarde, Fabélio. O prazer é meu de estar aqui com você, a gente conversando de novo, né, com os agricultores. Pois é, e você vinha me falando que, porque a gente sempre está aqui, cigarrinha não foge, cigarrinha não foge ao controle. Exatamente. Agora você me falou que já tem outras pragas aparecendo. Mas agora eu te pergunto, essas pragas, elas estão vindo do mesmo vetor da cigarrinha? Então, nós estamos até... Quer dizer, é transmitida pela mesma cigarrinha? A cigarrinha do milho, até então, a gente sempre falou dos molicutes, que são as duas bactérias, né, para o enfesamento, e também a gente sempre citou um vírus, que é o vírus do raiado fino. Isso. Até há 2 anos atrás, isso é o que predominava. O que está acontecendo é o seguinte: quando explodiu o problema no sul do Brasil, nós começamos com uma nova, vamos dizer, um novo cenário, inclusive onde nós tínhamos alguns sintomas que não estavam muito batendo com o quadro sintomático específico do complexo de enfesamento. Uma outra coisa que chamou atenção foi o comportamento muito diferente de porque os materiais genéticos do sul, a maioria não são utilizados no Brasil Central. Correto. Mas existem alguns que são. E esses que são, às vezes a gente estava notando uma diferença muito grande no comportamento ou na classificação dele em termos de tolerância aqui e lá. Isso começou a chamar atenção, é óbvio. E nós começamos então a estudar isso e fomos então coletar material, né, folhas, fomos coletar vegetal para a gente mandar para as análises e tentar entender melhor o que estava acontecendo. E acabamos tendo uma surpresa, né, que grande parte do material coletado não tinha somente as doenças do complexo de enfesamento ou não tinha somente os agentes causais do complexo do enfesamento, que até então é o que a gente sempre citava. E aí nós começamos a nos deparar com mais 2 espécies de vírus vindas da cigarrinha, da classe, do gênero do Mastrevírus. O Mastrevírus é uma família diferente de vírus, né? É uma família diferente do raiado fino. O raiado fino é uma família e ele tem um gênero diferente do Mastrevírus. Então nós começamos a detectar mais 2 espécies de vírus, além do raiado fino em algumas plantas. E ainda fomos mais. Também detectamos mais 2 vírus diferentes transmitidos pelo pulgão do milho. O pulgão é uma praga meio considerada, vamos dizer, secundária no milho, né? O pulgão, como já foi a cigarrinha, que não era nem secundária, era menos do que secundária e hoje é a principal, o pulgão também, ele é sempre uma praga eu me secundária. recordo do momento em que foi preciso dar uma atenção para o pulgão, porque com a chegada do BT, que não entrava para fazer um combate X, o menos X foi tomando conta. Foi tomando conta. O pulgão passou a aparecer mais no cenário do agricultor. Mas até então, pulgão também era visto como uma praga que a gente chama de herbivoria direta, quer dizer, impacto direto dele, pela própria sucção da seiva da planta. E não que ele vá tirar muita seiva, mas ele tem uma particularidade, como a cigarrinha também tem, que ele produz uma substância açucarada. E essa substância açucarada, que a gente denomina o nome de honeydew, que na verdade a tradução disso é melado, né? Porque na verdade o excesso é uma separação de açúcar na forma líquida que ele excreta pela placa anal e isso vai caindo sobre a folha. Esse honeydew, esse melado, ele é uma fonte de alimento. Falando rasgado, o cocô dele é um melado. O cocô dele é o melado. E esse melado é uma fonte de alimento para uma classe de fungos, um gênero de fungos, chamado capinódios. Os capinódios, eles se alimentam. Eu falo só o gênero, porque tem muitas espécies. O capinódium é um fungo que se alimenta desse melado. E quando eles
começa a se alimentar, ele vai formando uma massa, à medida que ele vai desenvolvendo, ele vai formando uma massa escura que a gente chama de fumagina. E a fumagina, ela acaba, lógico, atrapalhando a taxa fotossintética. Por quê? Porque pulgão, quando o milho floresce, ele está concentrado na parte superior. E essa excreção dele, ela vai se acumulando principalmente nas folhas superiores. E junta até formiga. Junta, exatamente, porque é um açúcar. É um açúcar na forma líquida. Gente, isso não fica só no milho, não. Nas nossas plantinhas lá no jardim. Dá um trabalho. Só que lá no jardim, às vezes, eu consigo combater com a mangueira de água e o dedo. E esse é um problema. Bom, isso era o problema do pulgão. Mas as pessoas começaram a esquecer, nós todos, não é que esquecemos. A virose principal do pulgão, ela vem de um gênero chamado potivírus. Mas existem algumas espécies diferentes de vírus do gênero potivírus. A principal era que causava o mosaico comum do milho ou até da cana-de-açúcar, porque ele também é vetor na cana-de-açúcar do mesmo problema. Esse mosaico, de certa forma, ele estava um pouco deixado de lado, por quê? Porque o pulgão, diferente da cigarrinha, a cigarrinha, quando ela se contamina com os agentes causais, esses agentes causais, eles entram pelo aparelho digestivo dela e se propagam até chegar na glândula salivar. E ele persiste praticamente durante todo o ciclo da vida do adulto. No caso do pulgão, não. O pulgão, ela não chega a entrar dentro do aparelho digestivo do pulgão. Ele fica retido mais no estilete do pulgão. E cada vez que o pulgão picar uma planta, ele automaticamente já inocula. Então, no caso do pulgão, essa virose, a transmissão vai ser maior. A transmissão, ela é imediata. Outra diferença é que cigarrinhas, elas demandam um tempo relativamente longo de sucção de seiva na planta para ela conseguir inocular os agentes causais. No caso do pulgão, não. A própria picada de prova do pulgão é suficiente. O pulgão tá quase igual uma cobra. Exatamente. Picou, injeta. Picou, ele injeta. Exatamente. É bem isso mesmo. A imagem figurativa é mais ou menos essa. Picou, injeta. Por quê? Porque não entrou na circulação. Não entrou no aparelho digestivo, não propagou dentro dele. Na verdade, está no estilete. Então, quando ele pica, vai junto com a saliva. Bom, resumo da história. O potivírus, que causa o mosaico comum, já era conhecido. Só que quem é que transmite esse vírus? É o pulgão alado. Pulgões também são pragas com algumas características muito específicas, né? Uma delas é isso. A maioria da colônia do pulgão, ela é áptera, sem asa. Mas ele também produz pulgões alados. E os pulgões que chegam nas lavouras dos agricultores para estabelecer uma colônia são os pulgões alados. E são eles, somente eles, é que são vetores da virose. Bom, fomos investigando e descobrimos mais uma família de viroses. Não tem produtor que aguenta. Então, esse é o detalhe. Descobrimos mais uma família de virose, mais um gênero de vírus com duas espécies diferentes que são transmitidas pelo pulgão. E aí nós começamos então a entender por que nós estamos tendo algumas diferenças, inclusive na resposta da tolerância do material genético. Porque tudo o que acontece é debitado à cigarrinha. Mas a pesquisa precisa avançar. E quando nós começamos a entender essas diferenças, e inclusive em algumas características sintomáticas das doenças, nós começamos então a investigar. E quando fomos investigar, aí nós descobrimos mais esse gênero do mastrevírus pela cigarrinha. Então nós temos mais uma virose transmitida pela cigarrinha, duas espécies, inclusive, diferentes de mastrevírus, e também descobrimos no pulgão, além do potivírus, do mosaico comum, mais duas espécies de outra família, e do próprio potivírus, mais uma espécie, ou seja, 3 vírus
além do que já conhecíamos, temos então agora mais 3 vírus que podem ser transmitidos pelo pulgão. Agora deixa eu te perguntar. E o que é que nós vamos fazer com o pulgão, então? Está aí um grande desafio pela frente, Fabélia. Por quê? Pulgões, eles têm algumas particularidades biológicas, como eu te falei. Uma delas, eu até brinco, não sei nem se eu deveria falar isso na TV, né? Mas eu sempre brinco que o pulgão é um inseto burro. Porque a reprodução do pulgão, ela é predominantemente no Brasil Central, ou quase que em todo o Brasil, assexuada. Pulgão não precisa de macho. Ela não copula com macho. Então ela se auto-reproduz. Mas isso é burro ou ele lasca a gente? Porque isso daí... lasca. Esse é o detalhe. O que acontece? As fêmeas, primeiro, o pulgão, ele tem a reprodução predominante assexuada, que a gente chama de partenogênese, esse é o nome técnico. Então a fêmea, ela se multiplica em novos filhotes. Outra coisa, o pulgão é um inseto ovivíparo, ou seja, ele não bota ovos, ele cria a ninfa. E outra coisa, numa velocidade muito rápida, é muito curto. Então o que acontece? E ainda é levado pelo vento. Aí é outra história. Olha só o que acontece. Então, tudo isso faz parte da reprodução do pulgão. Bom, como a fêmea se automultiplica, a produção de novos indivíduos sempre fêmea. Uhum. Então, o crescimento da população de pulgão é exponencial. Para se ter uma ideia, isso chama-se telítoca. Então, é uma partenogênese sem sexo, telítoca, porque ela só produz fêmea. Então, na nossa região Brasil Central, eu diria para você que mais de 90% dos pulgões são sempre fêmeas. Raramente ela vai produzir macho, porque ela não precisa do macho para se reproduzir. Ela é quase então, uma viúva negra, né? É uma Já viúva negra. precisa. Aí o que acontece? Esses filhotes que nascem, eles rapidamente se reproduzem. Então, só para o agricultor ter uma noção, num manejo eu consegui eliminar e infelizmente sobrou 10 pulgões. 10 pulgões em 45 dias, eu tenho 10 mil novos pulgões inseridos no sistema. Essa é a velocidade da multiplicação para 10 mil. Então, só para você ter uma noção da multiplicação do pulgão. E as plantas que são hospedeiras também é um outro problema? É um outro problema, porque nós temos plantas, no caso de cigarrinha usa plantas de abrigo. Agora, no caso de pulgão, ele tem oportunidades de plantas hospedeiras. E, como eu te disse, o pulgão que traz a doença em si, que traz a possibilidade de inoculação do vírus, é o pulgão alado. Ainda bem que numa colônia de pulgões, dificilmente você tem 10% de pulgões alados. Elas só vão produzir pulgões alados a partir do momento que o ambiente se torne desfavorável para ela ou quando ela está numa planta que ela já está com uma superpopulação. Aí ela começa a produzir pulgões alados para que eles possam se estabelecer novas colônias em outras plantas. Então, o pulgão alado, ele representa um número muito pequeno dentro desse contexto, ainda bem. E como que eu faço o combate? Aí é outro problema. Por quê? Hoje, quando você for consultar hoje produtos para a gente entrar com um manejo de pulgão, a maioria, eu vou dizer para você que 99% dos produtos são no tratamento de semente. E o tempo de resguardo de uma planta ou de proteção é curtíssimo. A maioria das vezes, as colônias vão começar a se formar de verdade lá quando a planta já está no estádio fenológico de V4, V5, V6. Então, o tratamento de semente já não tem vai mais fazer efeito. Hoje, ainda nós temos algum produto, 1 ou 2 produtos registrados. Por quê? Penso eu, agora é um pensamento meu. Porque existe um conceito, Fabélia, muito importante que o agricultor precisa sempre memorizar. No florescimento de planta alguma, nós deveríamos entrar com inseticidas. Por quê? Porque inseticidas no período de florescimento, eles podem causar impacto em mortalidade de insetos polinizadores. E os insetos polinizadores, a minha preocupação não é da polinização da cultura em si,
Mas não podemos esquecer que a sustentabilidade ambiental, ela depende de insetos polinizadores. As florestas, tudo que se forma, depende de insetos polinizadores. O principal representante é a abelha. Então a gente fica naquela que sai do espeto e Então, cai na brasa. exatamente. O que o agricultor precisa fazer? Até V8, ele faz manejo de cigarrinha. Por tabela, ele também está fazendo manejo de pulgão. O produto é o mesmo. Por tabela, ele está fazendo manejo de pulgão. O que ele tem que ficar atento? A partir do momento que ele parou de manejar cigarrinha, ele tem que começar a observar dentro da sua lavoura se está estabelecendo colônias de pulgão. Porque se tiver, ele ainda tem alternativa, sim, de produto para trabalhar. O que não pode acontecer, e que é o que predomina, é que acaba se esperando chegar no florescimento, porque as colônias de pulgão, ainda tem esse detalhe, elas ficam protegidas pelas folhas do milho que ainda estão se expandindo. Até pelo formato Exatamente. da planta. Então, ela vai subindo junto e está escondida. Ali naquele cartucho Se ali. você não tiver o cuidado de ir lá olhar, você não vai perceber a colônia de pulgão. Diferente de lagarta que mastiga, pulgão não, pulgão é um inseto sugador. E ele está escondido na folha. Então o que acontece? Se ele não faz o monitoramento a partir de V10, para entender como é que está a evolução de pulgão na lavoura, ele só vai enxergar o pulgão quando? Quando a planta expandir as duas últimas folhas e jogar para fora quem? O pendão. E aonde vai estar concentrada a colônia? Lá em cima. E aí nós temos o problema. Como que eu vou passar o inseticida no momento que eu estou com o milho exatamente soltando o pendão? Eu vou matar inseto polinizador. Bom, já 12h28, para a gente encerrar, qual é a orientação, então, geral? Essa é ir para a lavoura de lupa na mão. É ir para a lavoura, observar, fazer o manejo. Vamos publicar agora numa revista, até comigo, não sei se posso falar isso, mas nós vamos publicar, eu já estou com o material pronto para passar, vou estar indicando para o pessoal qual é o sistema de manejo, e eu estou sempre aberto a você. O dia que a gente quiser falar, não, vamos falar agora como que tem que ser o monitoramento. Nós vamos fazer aqui uma exposição de como o agricultor faz o monitoramento. Mas o segredo é esse, fazer o monitoramento e buscar a alternativa do manejo agora, no período vegetativo. Não esperar lá no florescimento, porque aí, realmente, se tiver virose, já inoculou. Se a planta tiver que apresentar, ela já está apresentando a doença, e como a cigarrinha, aí não adianta mais.